7h28 em Campos, ao vivo sempre aqui pela Folha FM com o Folha no Ar, primeira edição. Também ao vivo em nosso streaming, aliás, com uma série de intervenções aí hoje, muito bem badalado aqui. Hoje a nossa página oficial, Folha FM 98,3 aí no Face. Dá um busca aí que você acha e passe a ser seguidor da nossa página também. Para nós uma honra. Honra também poder receber aqui e conversar com o vereador Bruno Viana. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez e com certeza hoje um momento importante, né, em que você está estreando oficialmente na política com o seu mandato, vive aí essa disputa intensa, né, na Câmara Municipal. Bom dia, é um prazer, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Folha, os amigos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Primeiro, agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando nesse espaço que é tão importante na nossa sociedade, na nossa cidade. Agradeço pelo convite, realmente um momento de decisões, mas estou muito tranquilo, estou muito tranquilo, muito seguro dos meus posicionamentos, acreditando sempre pensando, levando em consideração sempre o que eu acredito, né, o que eu acredito ser política, ser o que eu penso para o futuro da nossa cidade. Então, realmente as coisas estão tão quentes na planície, né, o que é normal, porque nós vivemos numa cidade gigantesca e importante no cenário. Então, muitas vezes teremos que passar por isso. Tenho certeza que essa não vai ser a primeira vez que eu vou estar por aqui falando de assuntos tensos no meio da nossa cidade. Mas o principal é agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e vamos bater esse papo aí que vai ser importante. Bruno, bom dia, obrigado pela presença. Primeira pergunta, de maio para cá, você não comeu galinha do Papinha não, né? Não. Ainda não comi essa galinha do Papinha não. Papinha é um amigo, gente boa, mas essa galinha do Papinha não comi ainda não. Estive presente ali, graças a Deus, em todos os eventos. Não tive nenhum imprevisto não. Você conhece a história? É da época do seu pai na Câmara? Sim, já ouvi por alto essa história já. Já ouvi por alto. Então, vamos lá. Você teve uma reunião ontem na CDL, participaram, além de você, o Rogério Matoso, Elinho Naim, Abdo Neme, Anderson de Matos e Igor Pereira. Igor, inclusive, vai estar aqui sexta-feira, fechando o final dessa semana, junto com duas entidades de classe, né? Além do setor produtivo, nos sindicatos médicos também. O que vocês discutiram? Qual foi a pauta? Quais foram as decisões? O que foi debatido ontem? Então, ontem, assim, o intuito inicial, na verdade, foi até uma atitude nova das entidades lá de agradecimento, né? Na verdade, de agradecer pela postura dos colegas na última votação e dizer, eles deixaram bem claro, conversando, debatendo, que essa não é uma guerra, né, em si, não é uma guerra que está acontecendo, mas sim que é o que eles acreditam, que é o que eles pensam, que é o que os vereadores que estão ali também compactuam, também acreditam. Então, foi mais nesse sentido de bater um papo, de estar conversando, de estar ouvindo, dando sugestões. E é claro, a intenção é que consiga ter a maioria, né, para poder não passar. Então, foi um diálogo voltado nessa questão. Eu vejo que a sociedade civil está muito engajada nisso. Eles têm feito aí, né, várias manifestações, falando, dando a sua opinião, o que é algo que eu até fiz questão de falar ontem no meu discurso. É algo histórico, é algo assim impactante, né, na sociedade. Foi falado por você aqui mais cedo, né, o quanto eles, desde que se iniciou o governo, têm posicionado em algumas pautas e que alguns vereadores nesse momento estão compactuando com isso, acreditando, né, também que esse não seja o melhor caminho. Então a reunião em si foi mais nessa pauta de agradecimento e, enfim, traçando esses novos planos para estarmos atentos nas próximas semanas. Vamos dar uma recapitulada aí para o ouvinte no processo. Quer dizer, sessão no dia 25, veio um pacote, Arnaldo Neto tinha revelado ele na semana anterior, a discussão começou, era a discussão até então entre vocês, todo mundo sabia que havia o pacote, ninguém viu,
chegou em cima da hora para os vereadores, um erro que o próprio Fábio Ribeiro aqui admitiu que não vai cometer de novo, dando pouco tempo aos colegas, vocês, de analisar as propostas. Aí chegaram, foram votadas no dia 25 de maio. Para o dia 26 ficou o código. Com esse movimento seu, de Fred, de Twin, ele foi tirado de pauta. E na quarta-feira passada, de novo sem quórum, ele foi para a gaveta de Fábio. Fala um pouco desse processo para o ouvinte, por favor. Então, Luiz, vamos lá. Vamos voltar lá para o dia 25. Dia 25 vieram 13 projetos para casa, né? 13 projetos, alguns voltados para corte de gasto, outros para algumas estratégias, alguns planos que o governo tinha, outros também favoráveis, como o plano de cultura, enfim, inúmeros projetos de diversos assuntos. Mas que tiveram mais destaque foi o projeto, né, voltado para a questão do servidor e o pacote do Código Tributário, o projeto do Código Tributário. Primeiro ponto é o que o Fábio já falou, que ele teve esse reconhecimento de dizer que realmente chegou em cima da hora, que é o que atrapalha bastante todo o entendimento. Eu digo sempre, eu tenho falado bastante nisso, que talvez esse tenha sido o ponto crucial da questão do Código Tributário, né, para esse início até chegar nesse momento. Acredito que a forma que foi falado que o projeto chegaria era uma, e aí quando tivemos acesso ao projeto era completamente outra. Então, aquilo já causou um desgaste muito grande, já causou uma situação muito ruim dentro da casa, porque realmente ficou uma situação muito complicada. Então, aconteceram aquelas votações naquele momento, votei com a base do governo em 12 projetos, né, projetos muitas vezes duros, você sabe disso, projetos duros, projetos difíceis, mas quando às vezes a gente estando na base, acreditando, né, dando procedimento ao corte de gastos, enfim, outros projetos que foram colocados, a gente estuda, a gente analisa e vê o que a gente acredita que possa acontecer, que seja viável. E nessa questão principal do Código Tributário, primeiro eu acho que o que atrapalhou bastante foi essa questão de ser falado um projeto, ser apresentado outro. Segundo, porque eu acredito que não foi debatido da forma correta, né? Não foi debatido da forma correta com a sociedade. Esse é um projeto que a sociedade precisa participar. E quando eu falo de participar, não é de uma semana para cá, não é de uma semana e meia para cá. É participar constantemente e ativamente desde lá de trás, participando, dialogando, conversando, dando sua opinião. Então, aconteceu essa situação, né, da votação do dia 25, onde nós solicitamos a retirada de pauta, e depois, na outra semana, ficou de votar. Acredito que o governo, né, não tinha maioria, não estava tendo a maioria, e agora tentaram votar, e no final, por conta de não ter sido aprovado lá o regime de urgência, voltou para dentro da casa para tramitar lá nos processos legais. Então, assim, o que aconteceu basicamente foi isso, né? Basicamente foi isso. Agora, na verdade, vamos voltar um pouquinho mais atrás para o ouvinte entender, e você, como você não comeu a galinha do papinha, estava presente quase tudo, teve uma reunião antes da votação do dia 25, 2 domingos antes, na casa de Garotinho e Rosinha, ali na Lapa. Vocês foram chamados, muitos de vocês me disseram que não sabiam que o Garotinho está presente, o ex-governador do Garotinho, chegaram lá, vocês acharam que ia ser justamente a discussão do pacote, vocês chegam lá, vereadores da base, né, naquele momento eram contabilizados na base, com cerca de 14 vereadores, 13 vereadores, você estava presente, e a discussão, Vladimir falou pouco, quem comandou a discussão foi Garotinho, e ele pautou a discussão unicamente nas contas de Rosinha. Não foi falado em outros projetos, né? Que nas contas de Rosinha. E Garotinho falou uma frase, Fábio Ribeiro disse aqui que não ouviu, porque na hora não estava, teria ido ao banheiro, mas o próprio Vladimir admitiu que a frase foi dita, só que em outro contexto. O fato que a frase foi: cuidado, o governo tem dente, pode morder. Muita gente não gostou da frase.
E até onde eu fiquei sabendo, você foi um deles. Fred Machado aqui comigo, com Cláudio Nogueira, nesse mesmo programa, falou que se tivesse lá, responderia. Morder qualquer um pode, legislativo também pode morder. Aquela velha história, né? Olho por olho, dente por dente, acaba todo mundo cego e desdentado. Enfim, como é que foi essa reunião? Como é que foi ouvir essa frase? Como é que você reagiu? Como é que você acha que os vereadores reagiram? Então, Luiz, realmente assim, quando eu fui convidado para estar presente, né, para estar lá conversando, debatendo sobre né, estar nessa reunião, eu também acreditava que o debate seria pautado no pacote que estava por vir, e eu deixo bem claro aqui, não me omito em nenhum momento, e como era meu pai, onde eu for convidado para estar conversando, para estar dialogando sobre política, eu estarei presente, porque eu acho que a política faz parte disso. Então, né, fui convidado para estar lá, não sou eu, mas outros colegas, estive lá. Foi uma reunião longa, né, uma reunião longa, e o assunto principal foi essa questão. Ou aconteceu mesmo, né, em um certo momento onde ele citou essa frase, não sei exatamente em que contexto, né, foi falado, mas essa expressão do governo ter dente, ela pode ser levada de várias formas, né, você pode entender de várias formas, e foi falado essa questão do que o governo tem dente, e eu também acredito muito na linha que o Fred falou, essa questão do governo ter dente, o legislativo também tem, então assim, não tem essa questão não tô aqui, Luiz, até para dizer, sendo bem franco, bem sincero, não dá para a gente ter dimensão se for um tom na questão de aviso, um tom de questão de ameaça, não dá para você dimensionar exatamente em que tom foi falado isso, até porque a gente não está na mente da pessoa, mas, bem, se for em tom de ameaça, que eu acredito que não tenha sido, né, espero que não tenha sido, nada me afeta, porque realmente o governo tem dente, o legislativo também tem e a população também tem. Então está todo mundo atento no jogo, está todo mundo atento nas ações e vou ser bem sincero com você, foi falado, mas tinha outras coisas mais importantes para eu estar preocupado nesse momento. A sua posição é de votar contra as contas, não é? Então, Luiz, você deve ter reparado já há um tempo que eu costumo sempre deixar bem na estica, assim, bem quando eu tenho bastante acesso às informações para poder declarar alguma coisa. Foi assim no início do pacote, do código do pacote que estava por vir. Eu lembro quando veio inicialmente aquela questão que seria um pacote onde teria corte de insalubridade, onde seria algo, né, bem amplo. Eu, mesmo assim, aguardei, esperei o projeto chegar na minha mão. Bem, fiz minha parte de esperar o projeto chegar na minha mão. O problema é que ele estava chegando normalmente em cima da hora, né, o que complica bastante as coisas. Então, eu sempre costumo aguardar chegar na minha mão. Relacionado às contas, não é diferente, né? Eu tenho lá a nossa equipe, os amigos lá do nosso gabinete, as pessoas, meus assessores que trabalham comigo, que estão analisando, né, tem uma análise, mas eu costumo deixar bem claro para as pessoas que um parecer do tribunal tem que tem que ter relevância no momento desse de decisão. Então, assim, tenho estudado bastante, a nossa equipe lá está estudando, mas eu falo isso para todo mundo, o parecer do tribunal tem que ser levado em consideração no momento desse. Então, te dou essa resposta. Se o parecer tem que ser levado em consideração, o parecer for contrário, a resposta está meio que subjetivamente dada aí. Nogueira, tem uma pergunta do... Tem uma pergunta do Maurício Batista, Maurício Furel. Esse é o camisa 1, né, o número 1 aqui do nosso stream, ouvinte. Aliás, hoje, como ele, a gente tem aí já praticamente um time, né, de amigos e seguidores na nossa página no Face e da Folha FM. Ele diz aqui, para você, o vereador, Bruno, qual a sua análise dos modus operandi do governo em relação aos cortes de pessoas exoneradas após posicionamento seu e do Rafael Twin? Boa pergunta. Um abraço para o amigo aí, Furel, né, amigo? Maurício, um abraço para o amigo aí. Obrigado pela pergunta. Então,
vamos lá, nós temos, como eu gosto sempre de jogar limpo, né, Luiz? A gente é bem transparente. Existe dentro do nosso país a política de coalizão, né? Política de coalizão, que é a política onde acontece em todas as esferas, onde muitas vezes pessoas ligadas a vereadores, a deputados, enfim, entre outros, estão próximos, estão participando da máquina, estão participando do poder público. Eu gosto de falar o seguinte, vamos supor, vamos dar um exemplo da questão das pessoas que eram próximas a mim, que estavam, né, como foi falado dentro da Fundação de Esporte. Eu gosto muito de visar na questão do currículo. Eu não gosto de falar de indicação, eu gosto de falar de currículo. Vamos lá, se a pessoa esteve na campanha, um exemplo, ela me ajudou, né, ajudou o prefeito na campanha, esteve próxima, logicamente que se ela tiver um currículo bom, ela vai, consequentemente, estiver à disposição para participar da máquina, para estar ajudando no poder público, ela vai estar participando. Vamos falar por mim, em especial, que eu, jogando sempre limpo e aberto. As pessoas próximas a mim, que me ajudaram na campanha e ajudaram o prefeito também a campanha, que estavam dentro do poder público. Marcelo Valentim, formado em Educação Física por muitos anos, né, pessoa renomada na área, dentro da área esportiva, fez um bom trabalho nesses 6 meses. O Sérgio Fagundes, que além de ser chefe de gabinete, foi chefe de gabinete do meu pai a vida toda, uma pessoa contador, uma pessoa que entende de finanças, uma pessoa que tem bem renomada, né, acho que muitas pessoas conhecem, dentro da cidade. Então, assim, posso ir citando várias, mas eu penso do seguinte, eu acho que essa questão de corte, vamos cortar as pessoas ligadas, que têm proximidade ao vereador, que votou contra o que eu penso, não se posicionou contrário. Quando é nesse caso, e eu não estou falando especialmente no meu caso, estou falando também a questão do esporte lá, de pessoas que estavam desenvolvendo um trabalho há 4 anos, pessoas que têm feito fizeram um bom trabalho, e acho que a Luiz vai concordar comigo, que todo mundo falava que o melhor cenário, talvez, do governo Rafael tem esporte, isso a gente escutava em qualquer lugar que a gente andava na rua. Eu acho que é uma decisão que é do executivo, né? Vamos tirou por questões políticas ou técnicas, foram por questões políticas. Vamos ver se terá uma queda técnica dentro da fundação, se vai a pessoa que entrar no lugar, pelo que eu estou vendo, vai ser o Luciano Viana, que vai estar lá no local, uma pessoa que eu conheço, tem um carinho muito grande, vai conseguir desenvolver um trabalho bacana. Se conseguir desenvolver um trabalho bacana, que a cidade, que vai ser bacana para a cidade, vai ser bom para a cidade, para mim não tem problema algum. Eu só acho, assim, só tenho a minha convicção que essa questão da política de coalizão, de pessoas próximas ligadas a vereadores, se for por questões técnicas, acho viável. Agora, questões políticas é um pouco mais complicado, porque você tem que ver, muitas vezes, se para aquela pasta que a pessoa está sendo designada, ela tem aquela qualidade técnica, aquela capacidade técnica para exercer. Se conseguir ter a capacidade técnica, está juntando 2 fatores. Está trazendo uma pessoa que ajudou na campanha do executivo, né, que é parte política, e na parte técnica a pessoa é muito boa. Então, esse é um ponto relevante. O que não pode acontecer é o que aconteceu agora na última semana, de nomeações que em menos de 48 horas foram exoneradas as pessoas, com a alegação de, pelo que eu vi, né, de capacidade, falta de capacidade técnica. Pelo que eu entendi, foi esquisito. Acho que o Aloysio pode até falar de uma forma melhor aí para mim. Então, assim, eu penso dessa forma. Essa política de coalizão, foi falado até por você, que é Aloysio, no início, ela acontece em todas as esferas, né? Mas eu penso assim, não é questão da indicação, é questão do currículo. Se o currículo da pessoa é bom, se a pessoa tem capacidade técnica para estar exercendo aquilo e ajudar a cidade, estou dentro, acho super válido, acho que é bacana você valorizar uma pessoa que ajudou na campanha do executivo. Agora, quando é só por questões políticas, eu acho que passa um pouco do limite. Só para lembrar essa expressão, governo de coalizão, na política brasileira, ela foi fundamentada, criada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Governou o Brasil 8 anos, eleito no primeiro turno em 94 e reeleito em 98. Eles chamam de presidencialismo de coalizão. Porque o Brasil tem a particularidade de ser um regime presidencialista e ter uma constituição parlamentarista, com muito poder legislativo. Isso se reflete também entre governos estaduais e assembleias legislativas, entre prefeituras e câmaras municipais.
E depois veio o modelo de Lula, que foi chamado presidencialismo de cooptação, né? O mensalão, que virou depois o petrolão, todo mundo conhece, né? Enfim, e o governo Bolsonaro começou falando em nova política, mas teve que abrir as torneiras para o Centrão, como eu citei aqui no início, para poder ter estabilidade para governar no parlamento e barrar os mais de 120 pedidos de impeachment dele no Congresso. Só para lembrar de onde veio a expressão. Mas vamos lembrar um pouquinho aqui, falando do nosso canavial, como diria Capi. No dia 25, foram votados, era um pacote, como você falou, tinham vários projetos, mas tinham 3, no dia 25, polêmicos, que afetavam o benefício do servidor. Quais sejam os benefícios? Complementação, auxílio alimentação e abono permanência. E esses 3 foram aprovados com seu voto. O que o governo, o próprio Vladimir falou isso em resposta a Twin, e eu vejo muita gente falar isso em rede social, em comentário de blog, esse questionamento que eu faço a você aqui, que várias pessoas fizeram. Por que votou contra o interesse do servidor e na hora que é contra o interesse do comércio não pode? Qual é o critério? Aloysio, então, primeiro que eu acho que essa expressão, né, eu acredito que essa expressão ela não é saudável para a nossa cidade. Você dizer assim, olha, contra uma classe pode, contra outra classe não pode. A gente acaba até polarizando uma situação. Né? Assim, a gente escuta isso, eu escutei isso também que o prefeito falou, mas acaba polarizando uma situação. Até porque a atitude, né, parte do executivo. Né? O projeto veio do executivo. Então, a questão de que desse jeito pode, no outro jeito não pode, na verdade eu acredito, bem, é o que eu penso, que ninguém queria estar fazendo isso. Né? Ninguém queria estar tendo que cortar gasto, tendo que mexer no código tributário, né? Como está sendo falado, eu acredito, é o que eu penso. Né? Mas, vamos lá, vamos voltar um pouco. A questão do projeto, dos projetos voltados para o servidor. O que viria inicialmente, amigo? Acho que você escutou isso e foi o que estava por vir. O que estava sendo cogitado, o que estava sendo falado naquele início, era que insalubridade, né, gratificação, enfim, substituição, entre vários outros pontos que seriam assim, de uma questão gigantesca, que iria afetar uma situação gravíssima, e foi o que foi cogitado no início. A partir daquilo, foi conversado, foi dialogado, né, houve um diálogo, para que pudesse, sim, ter um corte, né, corte de gasto, que a gente fala, né, falando como foi expressado, como foi colocado pelo governo, mas que pudesse ser de uma forma que não impactasse tanto. Então, a partir disso, vieram esses três projetos para casa, né, o do abono, o do auxílio e o da complementação, que comparado ao que estava por vir, né, o que estava por vir pelo Poder Executivo, foi um ganho. Então, assim, uma decisão difícil que tem sido colocada, e eu tenho focado muito nisso, Luiz, nessa questão quando a gente tem falado do corte de gasto, eu continuo favorável, e eu falo sobre a questão quando a gente fala de corte de gasto, eu falo sobre a questão que a gente tem como cortar mais gasto, não voltado para o servidor, mas muitas vezes em cargos comissionados, que foi uma coisa que eu já falei para o prefeito. Eu falei isso para o prefeito. Ele pode, se ele estiver nos escutando aí, ele pode até falar, eu disse essa expressão para ele. Vamos cortar um pouco mais os cortes dos comissionados, vamos tentar ajustar de outra maneira, voltado para essa questão que estava nessa dúvida dos impostos, estava nessa questão do Código Tributário, na questão do servidor, que não tem o reajuste há muito tempo. Então, são medidas duras, né? Quando a gente fala, não é sempre essa expressão, medidas duras que precisam ser tomadas. Mas essas medidas duras, elas têm que ser levadas em consideração, né? Muitas vezes, o que está sendo esperado? Essa votação é uma votação técnica? É uma votação política? Então, deixa uma dúvida muito grande dentro da nossa mente, e aí a gente vem para essa questão do Código Tributário, falando dessa questão do servidor, que eu já me posiciono, que a partir do momento que vier um projeto para casa que falar de insalubridade, que falar sobre gratificação, eu acho que o governo nem tem que cogitar falar sobre isso, ainda mais no momento de pandemia, eu já me posiciono contrário.
e com o Código Tributário não foi diferente. Então, voltando à pergunta que foi feita, não existe essa questão de lados, se aqui pode, se aqui não pode. Eu acho que existe um limite. E na questão do servidor, o limite é a insalubridade, é a gratificação, é um limite que não pode ser ultrapassado, e a alteração do Código Tributário é ultrapassar bastante os limites dentro ao que nós estamos vivendo no nosso país, dentro da pandemia, dentro da alta carga tributária que o nosso país já tem. Perfeito. São 7h54, o Bruno. E a gente faz uma pausa rápida aqui nesse bloco. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Tem essa questão ainda, né, vamos voltar. É aquela história, né? O assunto é muito amplo, é vasto. Tem aí a exoneração desses indicados. Podemos voltar nesse assunto. E tem uma questão, eu acho que pode, se vocês me permitem, fazer um link aqui para o próximo bloco. O projeto que foi enviado dia 25, foi colocado em votação dia 25, do Código Tributário, vocês alegaram não ter conhecimento, como de fato a gente também acompanhou aqui, foi em cima da hora, e tanto que a sessão foi até 3h30 da manhã, 3 e tanta da manhã naquele dia. Depois sofreu alguns ajustes aí por parte do governo e voltou à Câmara. Tecnicamente, você vê alguma possibilidade de aprovação desse projeto, ou até mesmo com a sua participação, ou é veementemente contra qualquer tipo de aumento neste momento? Próximo bloco, se puder falar. São 7h55, nós voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.